O que é insumo e qual a importância de determinar o significado dessa palavra para efeito de cálculo das contribuições PIS e COFINS? Eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ. No vídeo de hoje trataremos do conceito de insumo à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no âmbito do recurso especial 1.221.170 do Paraná. A definição do conceito de insumo se colocou perante os tribunais no Brasil porque, quando se implementou a não cumulatividade no âmbito das contribuições PIS e COFINS, a legislação de regência, tanto a Lei 10.637 como a 10.833, estabelecem que gera direito a crédito a operação anterior, ou geram as entradas inerentes que acontecem em relação ao estabelecimento, inerentes a insumos. E aí se coloca a questão de saber o que são insumos. A Receita Federal, em um primeiro momento, interpretou a palavra insumo da forma como faz relativamente à legislação do IPI. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, também é não cumulativo, também se assegura o direito ao crédito relativamente à entrada de insumos, e a Receita Federal interpretou a palavra insumo como sendo aquilo que se incorporava ao produto fabricado ou ao serviço prestado. O problema é que o IPI segue na não cumulatividade a chamada técnica do crédito físico. Geram crédito às entradas tributadas que se incorporam fisicamente aos produtos industrializados que saem, dando origem aos débitos, dando origem à incidência do IPI. Então, quando há uma venda que fisicamente sai do estabelecimento industrial, há a incidência do IPI e o direito ao crédito corresponde àquilo que fisicamente sai, aquilo que entrou para fisicamente sair no produto que está sendo tributado. Em relação ao IPI, a aplicação do crédito físico, da sistemática do crédito físico, ela não comprime tanto o princípio da não cumulatividade, porque o IPI é cobrado quando se vende um produto, quando há a saída de um produto industrializado do estabelecimento do contribuinte, ou de um produto que foi importado, industrializado, que foi importado e que é revendido pelo contribuinte que o importou. Mas não é isso que acontece no PIS e na COFINS. O PIS e a COFINS incidem, são contribuições que têm por fato gerador o auferimento, ou aquisição, o recebimento de receita. Receita que pode ser oriunda de qualquer tipo de atividade, atividades que dão aso às saídas físicas de mercadorias e produtos ou não. Então, restringir o crédito de PIS e COFINS àquelas entradas que fisicamente se incorporam a produtos e serviços é algo impróprio que gera uma acumulação em relação a essas contribuições. Por isso que era inadequado o conceito restrito de insumo que era usado pela Receita Federal. O fisco adotava como argumento o fato de que a não cumulatividade do PIS e da COFINS não é uma imposição constitucional. A Constituição estabelece que cabe ao legislador definir os setores em relação aos quais as contribuições serão não cumulativas. E isso é verdade, mas daí não decorre o argumento usado pela Receita Federal, por uma razão muito simples. O que a Receita Federal pode, aliás, a Receita Federal não, o legislador pode, o que a Constituição deixa a critério do legislador é adotar ou não adotar a não cumulatividade para este ou para aquele setor da economia. Não adotar a não cumulatividade significa não garantir direito a crédito referente à operação anterior alguma, mas, em contrapartida, incidirem alíquotas mais baixas, existirem menos obrigações acessórias, menos complexidade. É um outro lado da moeda, é o verso e o avesso da mesma moeda. Agora, se o legislador exerce a opção e adota a não cumulatividade, ele aumenta as alíquotas, ele aumenta a complexidade, sobretudo em relação às obrigações acessórias, mas como contrapartida para isso, ou até como justificativa para isso, existe o direito ao creditamento inerente às operações anteriores. Portanto, não pode o poder público, com base nessa autorização dada pela Constituição, adotar uma não cumulatividade pela metade, a parte ruim para o contribuinte, que é o aumento de alíquota e a complexidade, mas não a parte boa, que é o direito ao crédito. Então, se adota a não cumulatividade, ela deve ser adotada como um todo.
até porque, como dito, em relação ao PIS e a COFINS, que incide sobre receita, não há como restringir o direito ao creditamento apenas à sistemática do crédito físico, algo absolutamente impróprio à luz do fato gerador dessas contribuições. Forte nessas ideias, forte nessas premissas, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando as disposições de lei que tratam do que é insumo, ou que tratam do direito ao creditamento referente a insumo, a lei não propriamente define insumo, ela refere o insumo como sendo a entrada do insumo gerando direito a crédito de PIS e de COFINS. Então, interpretando essa disposição, o Superior Tribunal de Justiça definiu, na sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do recurso especial 1.221.170 do Paraná, definiu que insumo, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Então, por exemplo, material de embalagem. O material de embalagem, mesmo quando não se incorpora fisicamente ao produto, nós temos produtos como, por exemplo, farinha de trigo. A farinha de trigo é embalada e a embalagem na qual ela é acondicionada se incorpora fisicamente ao produto vendido. Quando se vai a um supermercado comprar farinha de trigo, ela é comprada na embalagem. Então a embalagem sai junto com ela, pela sistemática do crédito físico, pelo conceito restritivo da Receita Federal, a embalagem já geraria direito de crédito. Porém, há situações em que uma empresa produtora de farinha de trigo precisa transportar a farinha de um estado para outro, de um estabelecimento para outro, e ela não pode ser transportada naqueles saquinhos de papel, naquelas embalagens finas de papel ou de plástico, nas quais elas são vendidas, a farinha é vendida no supermercado. Então, para transporte, o produto é acondicionado em embalagens mais resistentes, que protegem mais. Essas embalagens não se incorporam fisicamente a eles até o fim, porque eles não serão vendidos ao consumidor com ela, ou mesmo ao adquirente que irá revendê-las. Elas não são vendidas com essa embalagem, a embalagem é apenas para transporte, mas sem a embalagem é impossível transportá-las, elas perecerão e, portanto, a própria atividade será inviabilizada. Nessa condição, elas são sim insumo, porque indispensáveis à produção e à comercialização de farinha, e nessa condição o PIS e a COFINS eventualmente incidentes em operações anteriores com aquelas embalagens geram direito de crédito para quem as adquire. Isso que decorre do conceito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e que hoje segue sendo aplicado inclusive pelo CARF, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito desta e de outra questão. Até os próximos vídeos.